Boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Bom, da última vez que eu estive aqui, né, a última palestra, eu comentei e a gente acabou falando um pouco sobre felicidade, né? Essa palavra que a gente está tão presente nas nossas vidas, nos nossos atos, no nosso cotidiano. Felicidade. Eu não sei se vocês lembram, quem estava aqui, a gente fez uma brincadeira, se a gente fizesse uma pesquisa com um grupo de pessoas, com todas as pessoas, e perguntasse para elas qual é o seu sonho, o sonho das pessoas estaria basicamente em 3 tópicos. Poderia se resumir em 3 tópicos. Um seria conhecimento. Algumas pessoas têm o sonho de adquirir conhecimento de algo ou de alguma coisa. Enfim. Outro tópico seria a imortalidade. Tem um filósofo que fala que o ser humano é o único animal mortal, porque ele sabe que vai morrer. Né? O cachorro está vivendo a vida dele, correndo, comendo, ele não pensa, ele não lembra que vai morrer. O ser humano sabe que vai morrer. Ele, a todo momento ele lembra disso, ele sabe que vai morrer. Então o sonho de algumas pessoas, obviamente, é ser imortal, ou não se deparar com a morte, algo desse tipo. O terceiro tópico é a felicidade. Quero ser feliz. Só isso, só ser feliz. Então esses 3 tópicos podem se resumir nesse último, a felicidade. Então uma coisa que a gente pode compreender olhando para o globo terrestre, para todos os povos, é que a partir do momento que o ser humano estabelece as suas necessidades básicas, ele consegue, enfim, as suas necessidades básicas, ele consegue alimento, ele consegue água, ele consegue abrigo. A gente fala são os 5 A's, né? Alimento, abrigo, ar, água, né? Amor, alimento, ele vive em comunidade. Então, assim que a gente consegue as nossas necessidades básicas de sobrevivência, ou seja, a gente consegue sobreviver, se estabelecer, o ser humano começa a buscar uma vida plena, uma vida feliz. No meio dessa busca, dessa vida feliz, o ser humano, enfim, começa a se indagar sobre as coisas, o que vai me fazer feliz. E isso vai variar de cada pessoa, de cada povo, cultura, enfim. E a pessoa vai colocar uma meta dessa felicidade dela. Por exemplo, algumas pessoas têm a meta da felicidade de ter uma casa grande, com uma família, e, enfim, uma família estruturada. A pessoa tem isso como meta da sua felicidade. Algumas pessoas têm como meta da felicidade um veículo. Eu quero ter aquele carro tal, aquela moto tal, assim, assado, tal. Ou eu quero, a minha felicidade é atingir uma meta de uma empresa, ou ser um grande... Gente... Botar no silencioso. Esquecer de botar no modo silencioso. Então é normal do ser humano buscar essa felicidade e achar um objetivo para essa felicidade. É a casa. Se eu não me sinto feliz, eu acho que ser feliz é uma tal coisa, então eu crio um plano para atingir esse meu objetivo. Isso é normal para todo mundo, em qualquer lugar do mundo. A pessoa procura o que vai fazer feliz a ela, coloca isso como objetivo e vai traçando um caminho. Bom, se a minha felicidade é isso, para eu chegar lá eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, aquilo lá, né? A gente vai... Em outras palavras, a gente vai tentando controlar a nossa vida, o nosso dia a dia, esperando aquele resultado. Até aí, todo mundo faz isso. Não é novidade. A questão é que, no meio desse planejamento, você planeja e vai botar isso em prática. Vai começar a mudar a sua vida, vai começar a fazer coisas para atingir esse objetivo. O problema é que, no meio desse caminho, começam a acontecer coisas que não estavam no planejamento. Você planejou que você ia fazer A, B ou C, e aí aparece tem aquela poesia, né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Aparece um empecilho. Mas eu não planejei isso.
Eu estou fazendo tudo que eu planejei para atingir aquela minha meta e aparece um problema. Nessas situações, ou vários problemas, né? Às vezes aparece um ou vários problemas. Então, essa história de objetivo, caminho e problemas que aparecem no meio do caminho, ela tem duas formas de terminar. Duas maneiras, basicamente. A primeira é devido a esses problemas que aparecem, nós não temos controle sobre eles. É que quando esses problemas aparecem, a gente não consegue atingir esse tal objetivo. A gente se enfurece por isso. Alguma coisa ocorre dentro do meu planejamento perfeito para a minha felicidade, para o meu objeto perfeito, para alcançar esse objeto perfeito. Algo ocorre nesse meio que eu não consigo alcançar. E aí eu não tenho como alcançar. Isso me enraivece. A segunda opção é, mesmo com todos os problemas, com todos os percalços do caminho, a pessoa, por algum motivo também, ela vai mudando o plano, ela vai fazendo, enfim, outras coisas, ela vai passando por esses problemas, e ela atinge esse objeto que ela colocou como a felicidade dela. Vamos dizer, o exemplo, né, que a gente fala, a casa com a família grande, ou o cargo na empresa, ou aquele carro que a pessoa tanto queria, ela vai e atinge aquilo. Só que isso que a gente coloca, geralmente, para não dizer 100% dos casos, é um objetivo material. E nesse mundo material, a gente não precisa de nenhuma grande filosofia, nenhuma grande abstração para perceber que as coisas desse mundo, elas têm início, meio e fim. Você planta uma árvorezinha no seu quintal, ela nasce, cresce, dá um fruto, dá uma flor, dá um tempo, ela seca, acaba e morre. E aí ela já deu outra semente, que vai aparecer outra, mas aquela ali já... Início, meio e fim. Então esse objetivo que agora a pessoa alcançou, ela pensou no objetivo, ela planejou, ela passou pelos problemas, ela chegou no objetivo, que ela dizia ser a felicidade, alcançou, mas ele é perecível. Aí a casa começa a ter problema, tem que mandar fazer obra, acontece algum incidente, tem que vender a casa, ir para um apartamento pequeno, os filhos não querem morar na casa, vai tudo embora, a casa fica vazia, o cargo que a pessoa queria, a empresa fecha, faliu, o carro que a pessoa tanto queria comprar já não é mais novo, tem um mais novo, ela quer comprar outra. De alguma forma, esse objetivo material que a pessoa colocou e tanto lutou para chegar lá, ele acaba. Ele tem um fim. De alguma forma. Então, novamente, após colocar o objetivo, traçar o caminho, vai ter duas possibilidades. Ou a pessoa não vai alcançar aquilo que ela quer, ou aquilo que ela alcançou, uma hora vai acabar. Vai perder a graça, enfim, vai ter um fim. E, consequentemente, a gente fica irado. A gente fica com raiva. Poxa, eu queria tanto, eu planejei, eu criei, eu não sei o quê, eu bolei, tracei um caminho, fiz um mapa, imaginei, deu errado. Pô, criei para conseguir e agora não é aquilo tudo que eu estava pensando, agora acabou, perdeu a graça, agora é outra coisa. Os Vedas vão dizer, a filosofia védica vai dizer que esse é o ciclo, é a roda em que nossa mente está presa. A gente primeiro tem o que eles chamam de kama, desejo. A gente deseja algo. Por que a gente deseja algo? Porque a gente acha que aquilo vai nos trazer, vai nos completar algo que nós não temos. Vai preencher um vazio que tem em nós. Desejo. Só que quando a gente corre para saciar esse desejo, ou esse desejo acaba, perde a graça, porque é material, ou esse desejo não é alcançado, porque é da natureza desse mundo não acontecer tudo o que a gente quer. E aí, em seguida, vem o quê? A raiva. Croda, a ira, a gente fica irado. Por que eu não consegui? Eu queria tanto, eu fiz tanto, não sei o quê, era meu. Quem não já ouviu isso? E a pessoa fica irada. Só que a ira leva ao terceiro ponto. São 3 pontos. Desejo, ira e, por fim, avidya,
ignorância. Avidya pode ser trazida também como cegueira. Já viram uma pessoa com raiva? Como é que a gente fala? Às vezes, não leva aquilo que eu falei, não, eu estava com raiva. Por quê? Quando a gente está com raiva, a gente não vê, a gente não enxerga, a gente faz coisas que não... Né? Então, quando a gente está irado, está com raiva, a gente não enxerga. Se eu não vejo o caminho que eu estou trilhando, pode acontecer N coisas. Cair em buraco, principalmente. Tropeçar. Então, essa roda de... E aí, quando a gente está nessa ignorância, porque a gente não enxerga, o que acontece? Deseja uma outra coisa. E o ciclo se perpetua. Eu quero isso, eu não consigo, se perdeu a graça, eu estou irado, não sei o que fazer, quero outra coisa. E a gente fica preso nesse ciclo mental. Até aí, a gente não deu solução nenhuma, a gente só analisou o problema. A gente só colocou como nossa mente acaba agindo, como nós acabamos agindo. Bom, se todos estão buscando a felicidade, como eu falei anteriormente, indiferente de cultura, de local que você nasceu, de gênero, enfim, todo mundo, de idade, todo mundo está buscando uma felicidade. E fica preso nessa roda. Mas a gente pode dizer que, se todo mundo está buscando essa felicidade, essa busca por essa felicidade, ou quiçá essa felicidade, faz parte do que nós somos. Pensa comigo. Se todo mundo tem em comum a busca pela felicidade, isso é algo que nós temos em comum. Isso é algo que caracteriza a nossa essência. Algo que todo mundo tem. Isso é algo que todo mundo tem, a busca pela felicidade. A busca pela felicidade é a essência do ser humano. Os Vedas vão colocar que essa busca pela felicidade, eu gosto de chamar isso de síndrome do óculos na cabeça. Quem usa óculos vai entender o que eu vou falar. Sabe quando você está com óculos na cabeça? E aí você tem que ler um negócio e aí, caramba, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Aí a pessoa fica doida. Fulano, você viu meu óculos? Fulano, fulano, cadê meu óculos? Meu óculos, meu Deus, deixei aonde? Está no carro, está em casa, está no quarto. O óculos está com a gente o tempo todo. Mas o sentimento de que o óculos foi perdido, ele é tão verdadeiro quanto o óculos que está na nossa cabeça. Então quer dizer que se porque eu tenho o sentimento de que o óculos foi perdido, ele realmente foi perdido? Eu só ainda não percebi onde ele está. Está na minha cabeça. Está comigo. Da mesma forma, essa busca pela felicidade, que é o que todos nós estamos fazendo, na verdade, é uma grande busca incessante por algo que está dentro de nós. Essa felicidade que a gente tanto fica ansiando para preencher alguma coisa, ela está dentro da gente. Então, os Vedas vão colocar que o conhecimento, ele serve para nos dar discernimento. Discernir entre uma coisa e outra. O que, então? Entre o que e o que? Entre o que é eterno e o que é temporário. Aquilo que é temporário, ele tem início, meio e fim. Aquilo que é eterno, não. Ele é pleno. Ele só, como a gente fala, ele só é. Ele é pleno no conhecimento, na felicidade, ele é completo. Então, quando a gente começa a entender que nós fazemos parte desse todo completo, a busca que antes era de desejo e colocar minha felicidade num objeto fora, externo, ela começa a ser colocado em algo que está dentro. A busca para de ser para fora e começa a se tornar para dentro. Os questionamentos, os porquês, os desejos começam a se tornar cada vez mais um interesse por algo que diz respeito a uma essência do ser humano e do mundo. E a sabedoria começa a me dar o discernimento para eu saber o que é esse eterno e o que é esse temporário.
E aí muitas pessoas podem se perguntar, perdão, assim como, mas não posso cair de novo naquele ciclo igual da outra vez, porque aí também eu vou imaginar algo que é interno, por exemplo, essa minha essência, essa busca por uma essência, e aí como é que eu vou, será que não vai aparecer problemas? Será que eu não vou desistir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou, enfim, cair no mesmo ciclo? Aí é que está. A simples busca por algo que é eterno e pleno já começa a te trazer resultados de plenitude e felicidade. Então, a simples busca, o começar a se indagar, a buscar, a estudar sobre o que está dentro, o olhar para dentro, o próprio caminho já te traz essa plenitude. Então, você não vai cair mais na roda do desejo, ira, ilusão. É o contrário. Você vai perceber, se iluminar e continuar. A coisa vai fluindo. O conhecimento flui. Eu dei um exemplo aqui, da última vez, que fizeram uma pergunta sobre a importância do conhecimento. E aí eu fiz uma analogia que eu acho muito bacana, que eu ouvi uma vez e eu falei aqui também. É igual, como é que diz, o parapente, né? Parapente, não sei como é que vocês sabem como é que é, né? O cara com tipo um paraquedas grandão, e aí vai em cima de um penhasco, sai correndo e pula com aquele paraquedas, e o paraquedas ergue, e a pessoa vai, né, flutuando, ele vai voando, até depois descer. A pessoa que não tem domínio do parapente, eu não tenho domínio nenhum de parapente, se você chegar na beira do penhasco, você olhar aquela imensidão, aquela coisa toda, fala, eu não vou pular disso aqui, mas nem... Não vou nunca me jogar disso aqui. Você é louco que eu vou fazer um negócio desse. Mas aí vamos dizer que uma pessoa dessa começa a fazer um curso de parapente. Aí o instrutor vai falar, olha, com vento tal, com um aparelho tal, com uma sabedoria, com um equipamento, com uma proteção, com conhecimento a respeito do que você está fazendo, do que acontece. A mesma pessoa que chegou lá e não quis nem chegar perto do precipício, ela com esse conhecimento, estando armada com esse conhecimento, ela chega lá depois de alguns meses e pula e voa. Então, é através desse conhecimento, do olhar para dentro, é que cada vez mais a gente vai se descobrindo. Interessante, na visão dos Vedas, muitas vezes não se tem uma ideia de uma evolução, sei lá, uma coisa como uma escada, mas e sim que nós, como já somos plenos de conhecimento e de felicidade, o que ocorre é que toda essa plenitude, essa felicidade está encoberta. Imagina, encoberta, a gente fala encoberta pelos véus da ilusão. Eu vi um véu? Um véu ele é fininho, né? Se você botar ele assim, você até consegue enxergar por trás dele. Só que se você tiver sei lá, 1 milhão de véus em cima do outro, o véu vira um edredom, né? Fica um negócio grosso, você não vê nada, fica quente, aquela coisa. Então, o conhecimento acerca do que eu realmente sou, da minha essência, da minha felicidade, do que eu já sou, ele vai cada vez tirando um véu, outro e outro. E cada vez mais essa luz que está encoberta por esse edredom de véus, ela vai aparecendo. Tiro um, ela vai ficando mais visível. Aí, olha, está ali, tiro o outro. E o processo é esse. Até o momento em que a gente desperta e vê a luz que nós realmente somos. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Namastê, Hare Krishna. Boa noite. E os e-mails, por favor, quem puder anotar o e-mail, eu vou estar passando a palestra, essa e outras também. E divulguem para os amigos que achar interessante. Muito obrigado, boa noite.